Show, glória a Deus, começando mais um Burn Podcast, eu, Matheus, com meu querido pai, Leandro. Bem, olá a todos. Prazer estar aqui novamente, podendo estar auxiliando e também poder servir com esse momento. Amém, como o senhor tá, pai? Bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui, né, junto com o Matheus, meu filho, Léo, que está ali na mesa, e com a nossa convidada aqui desse dia. É isso, e a convidada de hoje, eu creio que vai ser uma honra, a gente já teve um pré-episódio aqui, a gente já conversou bastante, e vai ser uma benção. Eu gostaria de apresentar todo mundo batendo palma. Amém. Seja bem-vinda e muito obrigado à nossa convidada, Selma. Seja bem-vinda, Selma. Muito obrigada. Seja bem-vinda. E para quem não conhece, quem é a Selma? A Selma, ela é... Vamos lá. Eu falo que eu sou filha amada do pai, né? Selma Cerqueira, que por muito tempo eu dizia que eu era a Selma mãe, Selma esposa, Selma amiga. E hoje eu sou a Selma Cerqueira, filha amada do pai. Com uma identidade única, sabe para qual propósito está nesse mundo. E estou aqui. Tenho o meu esposo Marcos, meus 2 filhos, o Felipe e o Maicon. Maicon agora é papai. Tenho uma netinha de um mesinho, né? Vai fazer agora. E é isso. Estou aqui para poder compartilhar um pouquinho, né, do que Deus fez na minha vida e do que Ele é capaz de fazer na vida de qualquer pessoa que se entregar a Ele e deixar Ele fazer, né? E querer. Tem o querer, né? Tem esse detalhinho importante. Então, eu estou aqui para compartilhar com vocês e é um grande prazer, quero agradecer do profundo do meu coração esse momento. É um privilégio, com certeza, servir a vocês aqui nesse podcast. Amém, glória a Deus. Obrigado mesmo, Selma. E para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, você nasceu em um lar cristão ou não? Sim, os meus avós, minha bisa já era cristã, da metodista, se não me falha a memória, que acho que era a igreja que tinha na época. Depois meu avô foi para a Assembleia de Deus e meus pais também, sempre fiquei por 40 anos na Igreja Assembleia de Deus, nunca me desviei assim, né? Tive alguns percalços na vida, mas sempre ali buscando ao Senhor, tendo Ele como meu Deus, o meu tudo na minha vida, né? Que da hora. E como você cresceu na igreja, não é sobre ir à igreja, sobre ser igreja, né? Mas quando você teve um encontro com Jesus? Com os meus 9 para 10 anos, a gente entende que filho de crente não é crentinho, né? Então, tinha muitos trabalhos e dentro dos trabalhos, em um daqueles trabalhos eu me entreguei ao Senhor com 9 aninhos. Eu fui batizada no Espírito Santo e ali eu comecei a ter uma vida com o Senhor, embora sem entender muito, mas a minha mãe lia a Bíblia com a gente todos os dias. Era lendo e a gente brincando, mas ensinava a gente a decorar os salmos e isso, querendo ou não, fica gravado na nossa mente. E com 12 anos eu já comecei a trabalhar. Eu cantava com a minha irmã desde pequenininha. Minha mãe fala que eu tinha, acho que 2 aninhos, eu já conseguia fazer primeira e segunda voz com a minha irmã. Sempre cantei. A gente, com 16 anos, eu gravei. Sabe aqueles LP? Sim. E só que depois a gente casou, eu casei, ela casou e a gente acabou indo para outro lado. Hoje eu louvo ao Senhor na igreja, ajudo no Ministério de Louvor, mas não segui essa carreira, né? E, enfim, mas sempre trabalhando na igreja, sempre trabalhei com regência de coral, regência de jovens, fui para as irmãs do ciclo de oração, para as crianças, eu fazia tudo, eu era aquela que fazia tudo, né? Em relação ao louvor. E com 18 anos eu me casei, com 19 tive meu primeiro filho. Enfim, fui servindo a Deus aí, mas chegou um momento que eu vi que eu
ia para a igreja, fazia muitas coisas dentro da igreja, mas a minha vida não estava condizendo com o que a Bíblia dizia. E foi aí que eu me vi perdida. Perdida comigo mesma, perdida dentro do meu propósito. E eu cheguei até a entrar numa depressão. Eu ia entre depressão e crise de ansiedade, eu ficava ali. Entrei numa compulsão alimentar, compulsão por compras, enfim, muitas coisas aconteceram comigo. Aí eu tive que parar e dar, tipo, um reset e falar assim, Deus, eu preciso te conhecer, porque não tá dando aqui. Então, essa foi a minha história, assim, né, foi de perdas, de ganho, e eu não entendia muitas coisas, né, por que a hora que eu ia indo, eu caía de novo. Ia indo, caía de novo. E aí, dentro desse processo, eu precisei aí me autoconhecer. Foi onde eu comecei para esse lado aí do autoconhecimento e de trazer a Bíblia como minha base. Né? Que foi em 2012 que teve o ponto de partida em relação a esse novo momento da minha vida. Porque até, aproveitando essa fala na questão, que às vezes a gente acaba perdendo algo dentro da própria casa. Vamos dizer assim, às vezes nós com um tempo, mais ou menos 40 anos dentro ali da igreja, mas estava se perdendo algo dentro. É como a parábola que fala sobre a dracma perdida. Né? Então ela perdeu dentro da própria casa. E isso tem ocorrido muito com muitas pessoas, independente se ela tenha nascido dentro de um berço evangélico, assim como dizem, né? Ou aqueles que são recém-chegados, novos convertidos, mas chega um dado momento em que ele acaba perdendo algo de muito valor, mas ali dentro. E o que a senhora tem, a função a qual a senhora tem feito hoje, isso tem dado tem mostrado, o que tem mostrado isso para a senhora nessa questão de perder dentro? Seria, não digo a religiosidade, o que seria um dos pontos que acaba fazendo com que nós venhamos perder algo de valor dentro da igreja? Então, em 2012, na verdade começou lá em 98, quando eu vivi uma vida com meu esposo assim. Eu aprendi que Deus era bom e que Ele ajudava a gente no momento que a gente precisava de alguma coisa. Então, quando a vida estava legal, tinha dinheiro, o relacionamento estava bom, vamos passear, vamos aproveitar a vida, vamos, né, desfrutar, enfim. E tá tudo bem, a gente precisa desses momentos. Só que eu não punha Deus em primeiro lugar. E a palavra ela é bem clara: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E nós não tínhamos esse buscar como família em primeiro lugar. Então, nós buscávamos tudo. E tem aquela outra parte que eu não sei se eu vou lembrar onde que está agora, mas é em Mateus que fala que Deus, o nosso coração, ele tem que ser somente dele. Ele não divide, né, o nosso coração. Ou você é dele ou você vai servir ao dinheiro. Então, nós éramos assim, a gente corria muito atrás, meu marido trabalhava demais, eu estudava, eu trabalhava, enfim, eu aprendi esse caminho, até por uma palavra profética mesmo que eu tive, né, sobre a minha vida, que Deus iria me colocar em lugares altos, profissionalmente e espiritualmente. Então, eu de repente, eu vim de uma família de muita escassez, uma família muito humilde, né, assim, financeiramente. Só meu pai trabalhava, ele era frentista, 6 filhos, eu sou a segunda filha, frentista de posto, então, assim, só ele trabalhava, então a gente vivia uma escassez bem grande. Muitas vezes a gente ia num lixão perto de casa para procurar roupa, sapato para a gente calçar, brinquedos, porque a gente não tinha, a gente ganhava no final do ano
uma roupa, cada criança ganhava uma roupa no final do ano para o Natal. E aí do Natal você já usava a mesma no Ano Novo, já continuava. E ganhávamos bastante coisas de pessoas da igreja, né? Essa foi a minha história. Então eu vim assim, sempre dentro da igreja, ouvindo as palavras, ouvindo várias palavras proféticas, vendo também muitas pessoas ali com dons e talentos, dons de profecias, profetizando, eu vou te colocar nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E as pessoas no mesmo lugar, com uma vida medíocre, uma vida ali, sabe, bem não sendo a vida que Deus disse que nós podíamos viver. E aquilo foi me incomodando. Aí dentro desse processo, né, em 98, que nós perdemos tudo, eu lembra que eu corria para a igreja? Quando eu corria para Deus quando acontecia alguma coisa. Não tinha aquela vida de relacionamento. Então eu corria. Naquele momento eu fui para uma oração e Deus usou uma pessoa para falar comigo sobre que ele me colocaria em lugares altos. Eu falei, gente, eu não tinha 5ª série. Porque eu sempre ouvi minha mãe dizer assim, para que mulher estudar para ficar na beira do fogão? Então não tem necessidade. Então quando deu 13 para 14 anos, eu passei por bullying na escola. Então eu quis largar o estudo, porque eu vi que eu não ia passar, ia ficar pior ainda, ia passar mais vergonha. Então eu falei, deixa eu parar logo. Parar de vez. Isso. Aí dentro desse bullying, eu cheguei na minha mãe tá ótimo, né? Porque aí pelo menos eu ia ter mais tempo para ajudar a cuidar dos irmãos, enfim. Uma família grande, né? Os maiores cuidavam dos menores, enfim. E nesse processo foi onde eu entendi que eu precisava voltar a estudar, em 98, porque Deus falou comigo que ele ia me colocar em lugares altos. Uma mulher chegou para você e falou... uma pessoa trouxe essa ministração para mim. Você foi na igreja procurando uma resposta? Eu tinha perdido tudo. Em 3 meses nós perdemos, tipo, uma casa, um carro praticamente zero. Nossa! Uma perua e um outro carro que meu marido tinha para serralheria. Em um supermercado. Nós compramos um supermercado. Nós entramos como laranja mesmo. Nós fomos pego e perdemos tudo de uma vez. Ficamos sem nada. Nós ficamos sem nada, realmente. E foi tudo do início. Aí meu marido teve que voltar para a serralheria. E a gente orar e ver que a gente pecou, que a gente não pediu direção para Deus, que a gente não buscou Ele em primeiro lugar, né? Não que você não possa ter bens, não possa, mas você tem que saber se está, né, na direção. E ali hoje a gente entende lá, se a gente tivesse sido bem sucedido ali financeiramente, talvez nós não estaríamos na igreja hoje, servindo ao Senhor, porque a nossa motivação era o quê? Crescer, 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 ter dinheiro. Para quê? Né? Então, não tem problema você ter, não tem problema você ser bem sucedido, mas para quê? Tem que ter o porquê, né? E naquele momento a gente não sabia. Então, e o Senhor, ele sabe, ele conhece a gente. Então ele pega a gente, para nos chamar de volta, ele pega onde dói, né? Então nós perdemos tudo, voltamos para o Senhor, pedindo perdão, se arrependendo por não ter orado, não ter pedido orientação para as pessoas que podem, porque a gente tem o hábito de querer ser autossuficiente. Né? Então você às vezes não quer pedir um conselho, né? Nós temos pastores, nós temos pai, nós temos mãe, nós temos sogro, sogra. Por que não pedir conselho? E a gente não pede, a gente não pediu, naquele momento a gente não pediu. Só eu e ele, ou ele e eu, né? Porque ele é negociante. E nesse processo nós perdemos tudo. Só que aí foi uma coisa assim que eu não fiquei acusando ele. Mas eu falei, nós precisamos orar. Nós erramos, nós pecamos. Então vamos nos arrepender. E eu fui para a igreja nesse dia, para um culto de oração. E eu chorei. Sabe assim? Ai, Deus, olha o que aconteceu. Agora eu não tenho casa, não tenho... Né? E dentro do processo, eu ouvi. Uma irmã veio até a mim. A irmã não me conhecia. Ela me trouxe uma palavra profética de que Deus iria me colocar em lugares altos. Profissionalmente e espiritualmente. Eu tinha um temor ao Senhor. Eu amava o Senhor, só que eu não sabia.
Eu orava de madrugada, desde os meus 12 anos, o Senhor me acordava. Hoje eu entendo que é o Espírito Santo que me acordava. Mas às vezes eu orava e eu falava, será que Deus me ouve? Porque eu não tinha essa certeza que ele me ouvia. Até Deus falar, ó, eu ouço você pelas madrugadas. Eu, sabe? Só que eu não tinha convicção do amor do Pai. Eu estava sempre querendo, aqui entra, né, a psicanálise, querendo ser aceita, querendo ser vista. E muitas vezes nós, dentro da igreja, nós estamos assim, querendo ser aceito. Muitas vezes nós não vamos bem lá fora, por exemplo, a escola. Parei com 12 para 13 anos. Não fui bem na escola. E agora, como que eu vou voltar? Né? Então, você não volta. E aí, em 98, com 29 anos, você vê a necessidade de estudar. Eu falei, bom, se Deus vai fazer alguma coisa, eu preciso fazer a minha parte. Eu entendi que eu precisava fazer a minha parte. Aí eu voltei para a escola. Eu fiz primeiro, segundo e terceiro colegial por correspondência. Hoje é normal fazer, né? EAD. Hoje é normal, né? Agora, naquela época, não. Eu fazia no Instituto Universal Brasileiro, lembra? Não sei, acho que para vocês que são novinhos, mas eu não sei quem... Não fui muito voltado para a parte do estudo, então não me lembro. E eu fiz, e eu lembro que na época eu não tinha condições, meu marido ainda não tinha entendido esse novo tempo meu, que eu estava voltando para estudar. Então, eu tive que fazer em casa para não ter que sair, para estudar fora. Né? Eu orava, eu falava, Deus, se o Senhor falou, eu tenho que fazer a minha parte, e o Senhor precisa me ajudar. Né? Tinha muita dificuldade com a leitura, tinha muita dificuldade para falar, enfim. Mas o Senhor foi... Eu entendi lá, Tiago 1:5, se não me falha a memória, que fala assim, você tem falta de sabedoria? Peça. Aí, e lá tá assim... Peça, mas peça sem duvidar. Porque aquele que duvida é como as ondas do mar levada para um lado e para o outro, né? Então eu não podia duvidar. Eu falava, eu creio no Senhor, eu acredito no Senhor. E ali eu consegui chegar até o final, né? Do primeiro, segundo e terceiro colegial naquela época, que hoje já até mudou, né? Depois eu falei, eu precisava a gente estava sem nada, eu tinha que trabalhar para ajudar, né? Eu comecei a trabalhar como costureira, do lado da minha casa. E lá uma amiga minha falou assim, menina, você tem um jeito de enfermeira? A minha filha tá terminando o curso de enfermagem, você é tão meiga, tão calma assim, você tem um jeito. Aí eu falei, você acha? Ela falou, eu acho. Aí eu falei, eu vou ver. Ela me deu o endereço onde a filha dela tinha, porque às vezes as pessoas não entendem o enfermeiro com o auxiliar de enfermagem técnico. Na verdade, a filha dela tinha terminado o técnico de enfermagem. Aí ela me deu o endereço do lugar onde a filha dela fez o curso. Eu fui lá, vi, falei que dava para eu pagar. Deixei tudo preparadinho, orei e falei, Deus, trabalha no coração do meu esposo, para ele deixar, né? Aí cheguei em casa, falei com meu esposo, pedi para ele, foi um pouquinho difícil, mas eu falei, amor, vai ser no horário que você está trabalhando, no horário que meu filho está estudando, não vai atrapalhar em nada. E aí ele deixou, tal, me deu essa liberação, eu fui fazer. Quando estava faltando 3 meses, aí começou a se levantar tudo assim. E eu falava, Deus, mas... Aí ele chegava para mim e falava assim, mas fulano de tal estudou, tá 3 anos e não tem trabalho. O outro tá não sei quantos anos e ainda não conseguiu. Essa profissão tá escassa, tá não sei o quê. Tá... Tem muita gente. E eu falava assim, não, Deus falou para mim. Se Deus falou para mim, meu serviço está preparado. Só que eu tinha que ter muita sabedoria com meu esposo, né? Porque lembra? A gente estava no processo. Então eu falava para ele assim, amor, eu só quero saber alguma coisa, porque eu não sei nada. Eu não sei conversar com ninguém sobre nada. Eu não sei assunto nenhum. Então eu fui trazendo essa parte aí para ele. No final, faltando 3 meses, ele falou... Dentro do processo, ele queria que eu parasse, aí eu consegui, né, em oração, trazer para ele, né, que era importante, para mim era importante, e que também era importante para nós como família, né, eu saber alguma coisa para poder cuidar dos filhos, enfim, do filho na época, né. E tudo bem, terminei. Meninos, foi assim, olha, a minha formatura foi dia 1º de julho, no dia 25 eu já estava empregada. Nossa, Deus amado. Muito rápido. Foi muito rápido, porque um professor meu viu o meu esforço e
Eu acredito que é o agir de Deus, eu não acredito Com nada no certeza. por acaso. Por estar fazendo na direção. Né? Isso! Então o Senhor coloca a pessoa certa. E tinha uma motivação, né, correta. E naquele momento, eu lembro que eu fui para o Hospital São Camilo de Santana. E eu passava lá em frente ao Hospital São Camilo e eu falava, nossa, como eu queria trabalhar nesse hospital. E eu me via de branco, eu me via de avental branco, dentro das salas, eu me via dentro da sala. E, enfim, quando eu entrei no laboratório, dentro do laboratório, eu ganhava metade do que as pessoas que estavam no hospital ganhavam. Então, eu falei, agora eu tenho que me preparar para entrar no hospital. Para entrar no hospital, eu tinha que fazer o técnico de enfermagem. Aí eu falei, amor, eu preciso fazer o técnico. Comecei o meu, agora tem que começar de novo. Isso, sabedoria. Aí eu falava, amor, eu preciso. Por quê? Porque como técnica de enfermagem, eu vou ser registrada. Lá era por... Não era registro, era cooperativa. Não tinha benefícios nenhum. E lá eu teria benefícios. Ia ganhar o dobro, teria os benefícios, teria convênio para o meu filho. Enfim, lembra que a gente tinha perdido tudo? Então a gente estava recomeçando, né? E ali ele aceitou, tudo bem. Nesse meio tempo eu perdi moto, que eu aprendi a pilotar moto para não gastar tanto, roubaram minha moto, roubaram meu carro. E eu falava, meu Deus do céu, eu acho que eu estou no lugar errado. Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma direção, e dentro da direção eu ia. E a senhora nunca pensou em desistir? Pensar várias vezes, mas eu ia pela palavra que me guiava. Deus falou que vai me colocar em lugares altos e eu preciso ir, eu preciso estar. E se eu cheguei até aqui, Deus me deu esse emprego, é porque Ele me quer crescendo nessa direção. Que não seria somente uma atitude de fé, mas também seria a ação. Aquela ação. A decisão. Isso, eu decidi. Eu tinha uma direção, eu tinha uma voz profética e eu tinha a convicção. Tudo que acontecia, se eu for falar tudo que acontecia, aqui eu fico até a noite e dentro desse processo. Tudo para que eu parasse. Até porque, gente, eu vim, eu não sei se vocês tiveram esse tempo, mas eu vim de uma época onde estudar era pecado. Era como se fosse pecado. Tipo, eu ouvi pessoas mais velhas, assim, que começaram a estudar, todo mundo falando, né, as pessoas mais próximas, assim, falar que a pessoa tá inventando moda. Pra que isso? Uma pessoa velha já ia estudar. Então, não tinha essa cultura do estudo. Quanto menos você não tivesse estudo, quanto menos... mais crente você era, mais de Deus você era. Então, era essa cultura. Então, eu tinha também esse peso sobre mim. Então, quando veio ladrão e roubou minha moto, roubou o carro, vinha aquele peso. Tá vendo? É porque você está fazendo algo errado. Era para você estar cuidando da sua família, da sua casa, E assim, eu cuidava da minha família também, né? E eu tentava fazer tudo ao mesmo tempo, né? Lógico que a gente não dá conta, mas naquele momento eu não estava deixando minha família desamparada, e sim, eu estava rumo a um processo, a uma direção, né? E, enfim, terminei esse curso, passei para UTI pediátrica, comecei a trabalhar numa UTI pediátrica do Hospital São Camilo mesmo, dentro desse processo, e lá eu falei, aqui eu posso crescer, aqui eu posso fazer a faculdade. Imagina um estudo bem, né, básico, mas fazer faculdade como? Isso é para mim? Não é para mim, mas Deus falou, eu vou. Fui fazer a prova, passei. Enfim, terminei a faculdade. Depois, quando eu terminei a faculdade, fui fazer uma prova, não passei na prova do hospital para eu ser promovida para enfermeira. Ali o meu mundo acabou. E dentro daquele processo eu olhei assim, eu só chorava. Era como se a vergonha, a humilhação, tudo que eu tinha passado lá na infância, voltou tudo de novo.
Eu não falei com meu esposo, eu não falei com ninguém que eu não tinha passado. E tinha algumas amigas minhas que estavam comigo e fez a prova. E aí eu falei, mas Deus, o Senhor disse para mim que iria, né, me levar e agora eu não passei. A minha única oportunidade era aqui, que o pessoal me conhece. E agora? Dentro disso, eu fui para a igreja. Eu tinha, lembra? Quando o negócio pegava, apertava. Eu vou pra igreja. Aí eu tava na igreja chorando na hora da palavra. O pastor parou assim, ó, a ministração e falou: Ei, o Senhor manda dizer para você que ele te ama demais, que ele é seu pai. E ele tá no controle de tudo. É para você descansar, que ele vai fazer do nada tudo. Aí eu Já voltou. Voltei do nada, tudo como? Aí uma semana depois descobri que estava grávida do meu filho mais novo. Eu falei, meu Deus, e agora? O Senhor falou que ia fazer do nada, tudo grávida. Mas foi algo tão lindo assim, porque foi depois de 15 anos. Meu filho mais velho tem 32 para 33 anos. E o meu filho mais novo tem 17, 18, vai fazer 18 agora em dezembro. Naquele processo, eu entendi que eu ia cuidar da minha gravidez, aproveitar, curtir, viver aquele momento, e eu ia me preparar mais para uma outra prova, para um outro momento. E pelo menos eu não tive aquela pressão de todo mundo em cima. Mas você não passou, mas você... Olha o que Deus faz, né? Deus faz umas coisas loucas. Preparou tudo. Passou aquele momento, a gravidez, tive o bebê, enfim. Voltei para o hospital, uma amiga minha levou meu currículo em um outro hospital, esse hospital ele era pediátrico mesmo, não sei se você conhece o Hospital Sabará, de lá de São Paulo, o Hospital Sabará. Ele é infantil. E eu comecei a trabalhar lá, ela levou meu currículo. E ela falou assim, essa enfermeira aqui, você tem que pegar ela. Desse jeito. Porque ela é muito boa. Ela é técnica de enfermagem, mas ela vai ser uma enfermeira muito boa, porque ela tem uma postura, ela tem isso, ela tem... Ela era minha amiga e caminhava comigo. Ela era técnica de enfermagem também. Engraçado que tinha 2 meses que uma enfermeira muito amiga dela tinha entrado no lugar da enfermeira-chefe, estava como chefe geral do hospital. Então, assim, ela entregou para amiga dela o meu currículo. Eu falo que Deus para o mundo por causa de uma pessoa que acredita nele e confia nele. Então, aquela enfermeira, ela ficou só 4 meses, 2 meses antes de eu chegar e 2 meses depois que eu cheguei, depois ela foi mandada embora. Você entende? Trocou de chefe, você entende que e assim, essa chefe era como se fosse uma amiga dela que, vamos supor, uma pessoa assim, foi madrinha de casamento dela. Então, para você, muita confiança. A palavra dela valia muito. Valia muito. E eu não passei por todo aquele processo do RH, tipo, com psicólogos, isso e aquilo. Porque se eu fosse passar ali, eu não passaria para outra fase. Por quê? Porque eu tinha muito problema emocional. Eu era boa no que eu fazia, mas emocionalmente eu não acreditava em mim. Se me perguntasse assim, quem é você, Selma? Eu não sabia, não falava. Eu não sabia falar meu nome direito. É louco o negócio, vocês não têm noção. Vendo hoje, eu falo que onde é a sua dor, o Senhor ele te leva para o outro lado. Para você, a sua dor leva você a curar outras pessoas, porque eu sei que tem muitas pessoas que passam pelo que eu passei. Eu passei por bullying, passei por... A minha mãe era muito brava, né, muito severa, era ela que dava conta dos filhos, meu pai trabalhava fora. Então eu fui muito... Na psicanálise a gente fala sobre... eu era muito reprimida. Então, se falasse comigo, fala, ou uma autoridade falar comigo, eu me encolhia toda. Eu entrava, quase queria entrar debaixo dessa mesa aqui. Então, dentro daquilo, como enfermeira, eu fui crescendo. E nesse hospital, eu pude fazer fiz pós em pediatria. E ali eu fui crescendo profissionalmente. Na minha mente, eu iria fazer mestrado, fazer doutorado, porque o senhor falou que eu ia crescer, então eu vou crescer, né? Tô crescendo. Enfim, naquele momento, eu fiquei ali 3 anos naquele hospital. Conheci uma outra pessoa e me levou o currículo para o Hospital Samaritano.
fiz o processo seletivo, passei lá, naquela época era uma oportunidade melhor, pedi a conta do Sabará e fui para o Samaritano. Fiquei, acho que 2 anos lá no Samaritano, no final de 2 anos, que foi em 2012. Só que assim, eu estava crescendo profissionalmente, bem profissionalmente, mas emocionalmente e espiritualmente eu estava lá embaixo. Já não era a promessa que aquela mulher tinha dado lá, que era crescer profissionalmente e espiritualmente. Isso! Eu estava profissionalmente e espiritualmente lá embaixo, porque eu já não tinha mais tempo de ir para a igreja, eu já não tinha tempo de ler a Bíblia, não tinha tempo de orar, eu não tinha relacionamento com Deus. E você, gente, não tem jeito, nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como a gente fazer a dicotomia disso, né? Então, nesse processo, eu estava com muito problema com meu esposo, no relacionamento, o relacional estava muito ruim. Eu estava com problema nas finanças, por quê? Porque aí eu desenvolvi a compulsão, então eu comprava sem necessidade, eu pegava empréstimo para pagar empréstimo, tudo escondido do meu esposo. Eu não deixava ele saber porque ele ia brigar comigo. Então, olha a confusão. A bola de neve que tava. E assim, crente dentro da igreja. E vivendo uma vida de mentira, de engano, de medo, né? Enfim, fui indo daquela forma. Só que chegou um momento que meu esposo falou assim, ele conheceu uma pessoa da igreja Edificando. Não sei se vocês conhecem a igreja Edificando em Cristo. Lá em Cabril? Não, em São Paulo. Em São Paulo. É uma igreja nova, mas é uma igreja que trabalha muito família, tem várias ferramentas para trabalhar a família em geral, trabalha a mulher, trabalha o homem, trabalha o casal, enfim. E um amigo dele chamou, e eu fiquei ali, endurecida. Por quê? Porque eu regia os jovens da igreja, eu era uma pessoa, né? Meu marido, ele era presbítero, só que a gente não concordava com muitas coisas. E a gente ficava ali, naquela briga, naquela confusão. Chegava em casa, a gente não tinha paz dentro de casa como família. Chegava na igreja, a gente também não tinha paz como família de Deus, como igreja de Deus, né? Era aquela confusão só. E aí, nesse meio tempo, eu tava lavando as louças assim, em casa, meu marido pedindo pra gente ir lá. E eu não posso, porque eu tenho que reger, porque eu tenho que cantar, porque eu tenho que, né? Aquela mulher brava, eu era muito brava, vocês não têm noção. E aí eu lá lavando a louça, eu ouvi assim, eu acredito que foi o Espírito Santo. Ele está pedindo pra ir lá. Por que você não vai com ele? Você tá querendo salvar todo mundo e a sua família. Nossa, aí é uma patada que... E eu falei, tá bom, Deus, tá bom. Quando foi no próximo domingo, eu tava de folga, eu trabalhava noite sim, noite não. Tava de folga no trabalho. Aí eu fui pra igreja lá. A gente entrou lá, a gente não saiu mais. Aquele louvor, aquela palavra, aquilo foi tocando, algo nos levava. E eu falava, gente, eu nunca vivi isso daqui. Eu não tinha vivido aquilo ainda. E eu fui sendo trabalhar. Primeiro que eu chegava, tinha muito orgulho, né? É muito fácil a gente chegar para a pessoa e falar, olha, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você tem que ser assim, assim. Mas tratar essa parte do interior é a coisa mais difícil, que é aqui que eu entro, né, com o meu trabalho. E aí, eu tô falando demais, gente. Não, imagina, tá maravilhoso. Então, em cima disso que a senhora está falando, eu penso que eu ouvi esses dias falar assim, que é mais fácil nós andarmos em cima das águas do que nós reconhecermos que nós precisamos ser mudados e nós mudar. Então, esse detalhe ele é crucial para a nossa mudança de vida. Esse, vamos dizer assim, não é se destravar, mas essa de nós, será que seria essa palavra correta? Ressignificar? Dar o ressignificar aí pode ser, mas eu acredito que é mais assim, é como se você fosse para uma é um retorno na sua vida que você vai fazer. Você está indo aqui e você viu que você está errado, tem que parar, porque quanto mais você for, você vai achar mais buraco, você vai achar mais coisas no meio do caminho. Você pode furar um pneu do carro, você pode acontecer muitas coisas com esse carro, você pode achar
um pedágio caro para você pagar, e que depois você vai ter que voltar. É um caminho que você precisa voltar. Com Deus você precisa voltar, não adianta. Se você tá no caminho, não tá no caminho correto, o salmista dizia sempre, ele falava, vê se há em mim algum caminho mau e me coloca de novo no caminho reto. Então, a gente trazia, eu entendi isso e eu falei, gente, eu não posso mais continuar dessa forma. Tem coisa errada dentro de mim aqui. Só que até então, gente, eu não entendia que o erro estava em mim. Porque é mais difícil, é muito mais fácil eu ver o erro no outro. Então, quem era o culpado de tudo que estava acontecendo na minha casa era meu marido. Achou o culpado. A gente acha o culpado para tudo. Só que quando eu comecei, que foi em 2009 que eu fui para essa igreja, eu comecei a ver um outro lado. Primeiro que aí eu saí de cena, aquela menina que regia, jovem, que regia coral, que cantava no púlpito, né? Acabou, ela estava lá embaixo. Ali era eu com Deus. E era eu com a minha família. E eu falei, eu não quero mais, até porque eu tinha alguns problemas com meu marido também, por eu estar indo na igreja, por eu estar... Às vezes ele falava, você só quer ficar dentro da igreja. E era uma fuga. Eu usava como uma fuga porque era o único lugar que eu me sentia bem, que tinha status. Não sei se vocês conseguem entender. Para o nosso ego, isso é legal, isso é bom. Só que eu fui ali, eu fui sendo tratada. Primeiro que todo mundo chegava e dava atenção para uma pastora, para a pastora, né, que é a pastora Sênia, né, que fala Sênia, né? Pastora Sênia. Ela era uma fofa. E eu olhava assim, eu falava, mas o que as pessoas veem nela? Que todas as pessoas falam com ela. Eu lá do lado, sentada lá atrás. E com aquela, sabe? Aquela coisa assim. O mal, né? Aquilo que sai de dentro do nosso coração. E aqui, gente, não é diabo não, viu? Era eu mesmo. Era eu mesmo. Eu falo que a gente tem que tomar cuidado com o nosso eu. Mas foi lindo, porque eu fui tomando contato com outras pessoas e fui chegando até a ela. E um dia eu pude abraçá-la. Eu abracei, não. Ela me abraçou. E aquele abraço me constrangeu. Até me emociono, desculpa. Porque aquela menina que tinha a ferida do abandono, tinha a ferida da humilhação, 6 filhos, ela ficava entre a irmã, que eu achava que a minha irmã era muito inteligente, até esse local na família tem a ver com as feridas emocionais também. Então, a minha irmã, ela tocava teclado. Ela escrevia lindo e maravilhoso, ela tinha uma letra maravilhosa, ela escrevia hinos. Então, eu falava, nossa, ela é muito inteligente. Eu ficava ali no meio, tentando ser tudo e não ser nada. Sim. Então, era dessa forma que eu me via, aquele patinho feio, lá jogado. E ali, aquela pastora me abraçou de uma forma, eu vi o amor de Deus através dela. Ela linda, maravilhosa, uma mulher, sabe assim, fantástica, que eu admiro demais. E ali o Senhor me trouxe um bálsamo. E todos os cultos eu esperava para abraçar ela, porque o abraço dela foi me curando. Em 2012, eu não sei se vocês já ouviram falar, lá tem o Encontro com Deus. Vocês já ouviram falar sobre o Encontro com Deus? Sim. Aí em 2012, eu já estava lá desde 2019, eu consegui tirar uma folga. Lembra? Eu não tinha nem folga para ir para a igreja quase. Mas eu consegui tirar uma folga para ir para o Encontro com Deus. E voltando um pouquinho, o primeiro culto de 2012, eu já estava dentro desse mover de Deus dentro do meu coração, me mostrando quem eu era, e eu querendo mais de Deus. Eu ainda com muito problema em casa, eu estava ficando quase doida em casa. Então oscilava, crise de ansiedade com vontade de não sair de dentro de casa. E quando eu estava perto do meu marido, eu tinha vontade de estar longe. Quando eu estava longe, eu tinha saudade. Então, era uma coisa louca. Então, se tivesse que trabalhar 24 horas, eu cheguei a trabalhar 36 horas direto. Meu Deus. Da bolha no pé.
de tanto trabalhar. Era uma fuga, era como eu não queria ficar dentro de casa, porque não dava para ficar dentro de casa, era uma confusão. Todos esses sintomas se resume no a gente não de nós não nos conhecermos, saber quem nós somos. Tinha a ver com o quê? Eu estava com processo eu estava com muito problema no meu relacionamento. Então, quando eu estava dentro de casa, eu me sentia presa, eu me sentia como se eu tivesse num cárcere privado. E quando eu estava trabalhando, eu estava livre. Pelo menos eu estava eu estava fora de casa. Eu não queria assumir a responsabilidade como mulher dentro de casa, como mãe. Né? Meu filho já estava grande, meu filho já estava... Não, ele está com 12, em 2012, ele nasceu em 2006, ele estava com 6 aninhos. Então, eu já deixava ele com a minha mãe, deixava ele com meu esposo trabalhava em casa, e eu só no trabalho, estudo, isso e aquilo, e projetos e tudo mais. Só que dentro de casa tinha espinho. Não tinha paz dentro de casa. Faltava Jesus dentro de casa. Faltava realmente Deus dentro de casa. Na verdade, dentro de casa não, faltava em mim, né? Sim, porque o problema somos nós. Eu tacava para casa, eu jogava para casa, mas faltava em mim. E no primeiro culto de 2012, em casa eu tinha feito uma oração, que foi a oração crucial. E eu falo que Deus espera uma oração nossa para ele agir. Porque é a hora que a gente pede para ele, né? E eu lembro que todo lugar que eu ia, Deus falava que me amava. Usava pessoas para eu te amo, mas eu não entendia a paternidade. Por quê? Porque quando eu estava grávida, e isso aqui é neurociência, quando a minha mãe estava grávida de mim, o meu pai estava tendo alguns problemas muito sérios. Eles estavam tendo problemas muito sérios no relacionamento deles. Então, eu estava dentro do útero da minha mãe. E essa criança sente tudo. Então, eu vim com... Eu tinha uma insegurança tão grande, um problema tão grande de relacionamento, fora era um ciúmes que eu tinha do meu marido, que era incrível. Meu marido não podia sair, era louco o negócio, era louco. É tanto que a hora que ele estava em casa, eu só deixava ele trabalhar. A hora que ele estava em casa, eu levantava às 6 horas da manhã para ir na padaria. Dentro de mim era assim, se ele for na padaria, as meninas vão olhar para ele. Nossa. Loucura. Como uma pessoa viver uma vida dessa, não tem como, né? Só que aí eu fui para o outro lado. Por quê? Eu tinha muitos ciúmes, então eu vou começar a trabalhar. Agora não. Agora eu tô bem. Agora eu não preciso mais do meu marido. Agora, se ele quiser fazer qualquer coisa, ele que sabe. Mas ao mesmo tempo era um misto é loucura mesmo, um misto de sentimento. Eu não quero, mas eu quero. Ninguém pode chegar. Que loucura é essa, né? Mas ao mesmo tempo eu tava ali buscando ao Senhor. Quando eu tava quase ficando doida, eu buscava ele. e naquele dia ele chegou a falar para mim assim. Ele falou à noite para mim. Eu tinha ido trabalhar. Ele falou assim: ou eu ou trabalho. Aí eu mandei uma mensagem para minha irmã e falei assim, ele me perguntou se ele ou o trabalho. Eu ia falar o trabalho se ele me perguntasse de novo. Eu ia ficar com o trabalho. Só para vocês verem a loucura, como eu estava perdida. E dentro daquilo, eu cheguei em casa, ele não me fez a pergunta mais. Né? Nós ficamos ali do jeito que estava. Mas aí eu orei. Eu fiz a oração crucial. Deus, eu tô ficando doida. E eu não quero mais essa loucura para mim. Eu ouço dizer que o Senhor tem 40 anos. Eu ouço dizer que o Senhor é Deus e que o Senhor é bom. E eu não vejo bondade. Eu ouço dizer que o Senhor é paz e eu não tenho paz. Eu ouço dizer que o Senhor é alegria. E cadê a minha alegria? Eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero... O desespero era muito grande. Foi um desespero da minha alma, um grito da minha alma. Foi onde eu falei com Deus. E eu fui pro domingo seguinte no culto. E aí ali o pastor trouxe uma ministração. Para quem quisesse ter mais de Deus, precisava de 3 coisas, 3 chaves. Ler a palavra, orar
e jejuar, ter uma vida com Deus. Os 3 pilares. Aí eu falei, é isso? Então eu vou fazer. Porque eu quero. Eu tenho que conhecer ele. Aí eu até nessa minha oração eu falei que meu marido que se exploda. Mas eu quero conhecer o Senhor. E ali comecei esse processo do conhecimento de Deus, né? Comecei a orar, comecei a ler a Bíblia. Gente, quando você começa a ler a Bíblia e orar, não tem como você continuar da mesma forma. É impossível. É impossível, é impossível, é impossível. Eu falo que quando nós estamos vivendo dessa forma, falta a gente ter Jesus na nossa vida. Não falta. Andávamos sem direção. Sem direção. E ali eu comecei. Primeira coisa, gente, a gente foi num evento de casais e eu fui com aquilo, né? Porque agora meu marido ele vai melhorar. Ele tem que melhorar, né? Porque tal. Cheguei lá, a ministração, o pastor trouxe uma ministração assim maravilhosa. Eu ouvi a ministração, parecia que eu tinha entendido tudo. E eu pensava que ele tinha entendido, ele não tinha entendido nada. Era eu que estava entendendo. Aí eu chegava em casa, eu queria matar ele. Eu falava, será possível? Você não está entendendo? Acabou de sair do cu. Acabou de sair do cu. Mas quem tinha falado que queria conhecer o Senhor não era eu. E conhecer o Senhor é ter o fruto dele em você. Então eu comecei a perceber que eu tinha muita razão. E eu tinha que sair da razão. Eu tinha que ir o quê? Para que a Bíblia dizia para mim. Perdoar imediatamente e amar incondicionalmente. E dentro daquele processo, foi indo. Naquele dia, o pastor deu uma direção. Vocês vão ter no quarto de vocês uma bacia. E os homens vão iniciar. Vai pegar a água no chuveiro, pôr na bacia e vocês vão lavar os pés da sua esposa. E ali você vai deixar o Espírito Santo trazer, né, para pedir perdão se você fez algo contra a sua esposa, que você precisa pedir perdão. E eu toda magoada, né? Eu falei, agora ele vai pedir perdão para mim pelas grosserias, vai pedir perdão por isso, por aquilo, né? Pensando que ia acontecer isso. Não aconteceu nada disso. Aí gente, mais uma frustração. Eu falei, encontro de casais. O pastor não falou isso. O pastor falou assim. Ali, o que era para ser bênção, parecia que virou uma maldição, porque nós brigamos, ele virou para o lado, não tivemos nada de comunhão. Aí eu perguntei para ele assim, amor, aí ele virou para mim e falou assim, você não me ama. Eu falei, não. Só o que faltava esse homem falar que eu não amo ele. Eu aguento isso, eu aguento aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço tudo. Um monte de coisa que eu faço. Por que eu não te amo? Aí ele virou pra mim e falou assim, tem 23 anos, tinha 23 anos de casado, hoje eu tô com 34. Tem 23 anos de casado, que eu tenho 23 anos que eu peço pra você dar roupa na minha mão e você não me dá. Eu peço pra você dar meu chinelo na minha mão e você não me dá. E era uma das coisas que eu falava assim, eu nunca vou dar aqui, que eu vou dar pra ele, eu não sou mãe dele. Eu não sou Amélia. Eu não sou Amélia. Era uma coisa que tinha dentro de mim que jamais eu iria fazer isso. E ele falou isso e virou as costas. E dormiu. E ali o Espírito Santo não deixou eu dormir. Ali o Espírito Santo falou comigo. Todas as vezes que eu lembro disso, mexe comigo porque assim, ali foi um confronto do Espírito Santo para mim. Ele falou assim comigo. É só você dar a roupa para ele. Você falou, mas isso também é só. Te custa isso? Aí eu falei, não me custa. Espírito Santo, a partir de agora, eu vou começar a dar roupa na mão dele. Eu vou fazer o que ele tá pedindo para eu fazer. Isso não vai me matar. E tá tudo bem, se for para cura. E ali o Espírito Santo me colocou um amor muito grande pela vida do meu esposo. Ali foi minha cura. E eu passei praticamente a noite em claro. Aí eu fui pro banheiro, no dia seguinte fui pro banheiro tomar banho. Eu falei, amor, vem tomar banho comigo. E aí ele não queria vir. Eu falei, meu Deus. Amor, vem aqui, eu preciso conversar com você. Ali eu fui lavando, ele entrou no chuveiro comigo e eu fui dando banho nele mesmo. Foi literalmente, eu lavei da cabeça aos pés. Eu falei, aqui, junto com esse banho, tá indo embora. Essa mulher rixosa tá indo embora. O Espírito Santo foi trazendo quem eu era. Essa mulher perturbada, essa mulher, fui falando a todos os pecados que o Espírito Santo foi trazendo sobre a minha vida em relação à minha casa, o que eu estava vivendo. E ali, graças a Deus, o Senhor trabalhou, nós passamos o evento, foi um evento maravilhoso. Só que aí iniciou o processo, né? Lembra que eu tinha falado? Sim. Eu queria que meu marido se explodisse.
Naquele dia, o Senhor me trouxe o entender que eu precisava amar o meu esposo com o amor dele, não com o meu amor. E o Senhor renovou o meu amor. Por isso que hoje, quando eu vejo um casal falando assim, eu não amo mais, eu falo, ai meu Deus, se essa pessoa entendesse que ela tem a fonte do amor dentro dela, né? Para que famílias não sejam destruídas, né? Para que filhos não ficam para um lado, filhos pai para o outro, mãe para o outro, enfim, traz tantos problemas para a família. E, enfim, ali o Senhor começou a curar o nosso casamento. Nós começamos e aí nesse meio tempo, pro final, da metade para o final, o Senhor falou comigo, então, você falou que fazia qualquer coisa por mim, né? Aí ele me pediu meu emprego. Aí, gente, aquilo foi... Falei, mas como? Se a irmã lá tinha falado para mim que ia me colocar em lugares altos, agora que eu estou, né, em ascensão, agora Deus pede para mim. Não é Deus. Isso não é de Deus. Isso é uma coisa, outra coisa. Não tem nada a ver. Eu relutava, né? Mas ali eu entendi até o final de 2013, final de 2012 para 2013, eu realmente fui pedi meu emprego, pedi a conta, entendi claramente que eu tinha que entregar meu Isaac. E dentro desse processo eu falei com uma das meninas lá, na hora que eu fui entregar o meu serviço, meu emprego, que eu iria cuidar de pessoas a partir daquele momento emocionalmente e espiritualmente doente. As minhas mãos que foram... As pessoas me chamavam, né, porque eu trabalhava em UTI pediátrica, me chamavam de mão de ouro, mão de anjo, porque eu tinha uma delicadeza muito grande para pegar a veia, e quando eles estavam com dificuldade, eu ia e pegava. Eu falava, a partir de agora, as minhas mãos vão... Onde as minhas mãos forem colocadas, as pessoas vão ser libertas, as pessoas vão ser curadas. E com isso, eu vim com esse entendimento para casa. Dentro disso, até uma menina, até acho que eu falei com vocês no início, né, que a hora que eu fui entregar minha cartinha de demissão, a menina perguntou para mim, é por motivos pessoais? Eu falei sim. E ao mesmo tempo eu falei, não, é por obediência. Que hoje eu entendo que o provedor da minha casa vai ser... Deus vai prover a minha casa através do meu esposo, né? Nesse momento. E eu vou cuidar de pessoas doentes espiritualmente e emocionalmente. E dentro disso... essa moça começou a chorar, falou também que ela estava também pedindo uma resposta de Deus, porque o esposo dela era pastor, e ele estava entregando a igreja para ficar só cuidando da família, enfim, eles estavam buscando uma direção, e ela chorava muito e falava, e eu entendi. Eu falei, o que ela entendeu? Eu não sei, eu só sei que nunca mais eu vi essa menina, e ali saiu toda aquela dor do luto, de entregar, porque é um luto, né? Você entregando algo que você conquistou, que você trabalhou, que você suou, né? O nosso eu, às vezes, coloca em dúvida alguma coisa, né? Mas a voz do Espírito, ela sobressai e faz com que a dúvida, ela... Isso, aí naquele momento, gente, eu saí assim, eu não tive... Tudo aquilo que era uma loucura para mim, o hospital era coisa assim... Eu via alguém, eu via o branco, eu ficava apaixonada. Então, eu ali, largando aquilo, era uma morte mesmo. Sim. Mas o Senhor tirou aquilo que eu olhava o hospital e já não sentia mais nada. E aí o Senhor começou a me dar tanto amor, assim, pelas pessoas. E a nossa igreja era em célula. E eu abri uma célula em casa. A primeira coisa que o Senhor fez foi me colocar uma amiga minha da infância que estava desviada. Eu fiquei uns 15 dias orando por ela e falando, gente, por que eu tô orando por ela? Eu catei o carro e fui lá na casa dela. Cheguei lá, ela estava orando, pedindo a Deus uma igreja que ela não queria mais ir perto da casa dela e ela não sabia onde ir. Eu falei, vamos domingo na igreja, fui, busquei. Enfim, tá lá até hoje servindo ao Senhor. E através da vida dela, eu abri a célula na minha casa. E ali o Senhor foi trabalhando na vida dela para mostrar para mim e para o meu esposo o que o Senhor queria para nós. Ela não era casada, só morava com o esposo, não tinha como casar.
Ela foi no cartório, quando chegou lá, deu tudo certo, coisa que ela tinha mais de ano tentando e não conseguia. O Senhor foi abrindo portas, foi acontecendo coisas. Dentro da minha casa, o Senhor começou a curar pessoas. Casais chegavam separados e saíam reconciliados. Casamentos foram restaurados, enfim. E grupos pequenos, né? Grupos pequenos. É algo assim que a gente tem mais a proximidade das pessoas, a gente tem mais tempo para ouvi-las, né, porque elas têm muito para falar, né, e grupos pequenos dá essa oportunidade da gente poder ouvi-las. Isso. E fazer aquilo que o Senhor tem chamado, no caso da senhora, a qual a senhora tinha o chamado inicialmente de estar ali cuidando do corpo das pessoas no hospital. E até então o chamado maior, que é o chamado extraordinário de servir, passar a servir com excelência, não somente no cuidado do corpo, mas também na parte emocional e espiritual das vidas que estavam ali nos grupos pequenos. Isso. Porque dentro das igrejas, né, Selma, a gente percebe que no momento do culto, da reunião, tem assuntos que não tem como ser tratados. É diferente de uma reunião dentro de um lar. Você vai abordar alguns assuntos em que, na questão de falar sobre sexo, sobre o casal, sobre o relacionamento a dois, pais e filhos. De repente, o culto é ministrado, a palavra, e são assuntos que não são tratados ali. E os grupos pequenos são aqueles assuntos em que você vai direto você vai profundo. Vai direto na necessidade, né? E aí você começou a fazer isso, mas você já tinha compreendido que era isso que o Senhor tinha dito para você fazer. Isso. Foi um desconstruir para ser construído novamente, né? Romanos 12 fala: para que você viva boa e perfeita vontade de Deus, você precisa deixar a sua mente ser renovada, né? Eu trazia muitas coisas da minha família de origem, assim como meu marido também trazia muitas coisas da família de origem. E a gente nunca tinha trabalhado isso. Então, nós começamos a trabalhar, na igreja tinha o 2 em 1. Ali eu fui vendo o quanto eu trazia. E aqui, se você for me perguntar, mas e o seu marido? Você está trazendo só para você? Eu estou falando da minha parte. Né? O meu esposo, ele teve que reconhecer a parte dele também. Então, a minha parte, eu tive que reconhecer o quanto eu era difícil, o quanto eu precisava de Deus para conduzir, para conseguir ficar ali, ser aquela mulher. Eu lembro que quando eu li Provérbios 31:10, que fala sobre a mulher sábia, eu falei, que mulher é essa? Meu Deus! Se tá aqui, eu posso ser. E aí eu comecei a trabalhar para ser aquela mulher. Para ser aquela mulher, gente, eu acho que é só quando a gente morrer. Mas todos os dias eu trabalho para ser aquela mulher. Cada dia eu falo, eu tenho que ser melhor cada dia, né? Para ser mais parecida com ela. E quando, imagina eu, meio doente ainda, né? Que eu estava dentro do processo. E ainda estava lá no início. Aí, esse homem é louvável na porta da cidade pelas autoridades. Aquilo eu queria morrer. Quer dizer, eu faço tudo e ele que é louvável. Imagina, né? Por quê? Porque eu queria reconhecimento, eu queria ser aceita, até por conta da ferida emocional que eu carregava, né? E aí, dentro desse né? Vamos um pouquinho mais além, porque eu acho que vocês já estão cansados. Não, imagine, né? Imagine. Onde eu parei mesmo? Me deu um branco. Você começou a tratar assim de pessoas Isso. Aí imagina, eu tinha pessoas que limpavam a minha casa, eu tive que cortar porque eu não estava mais trabalhando. Eu estava super endividada e tinha que pagar as dívidas. E, enfim, nesse meio tempo, eu tive que reaprender a vir para casa, a voltar para casa, a fazer a comida para o meu esposo e para os pessoal do serviço dele, a ser uma dona de casa, a ser do lar, né? A lavar as roupas, a passar as roupas, a arrumar guarda-roupa, arrumar. Isso para mim, gente, era uma
um peso tão grande. E eu comecei a assistir as ministrações da Ana Paula Valadão, que ela ministra bastante para as mulheres, né? E da Helena Tanuri. E cada ministração que vinha, eu ia pegando o que eu não fazia. O que eu ia aprendendo, ia colocando em prática. Mas parecia que meu marido não via nada daquilo. Por quê? Porque o Senhor estava tratando eu. Né? Tinha um momento do Senhor tratar ele. Aquele momento era eu. Então, acontecia... Eu lembro que eu falei, gente, eu tenho que orar. O pastor falou que tem que orar, jejuar e ler a Bíblia. No ano de 2013, em 3 meses eu li a Bíblia. Eu nunca tinha lido um livro, eu nunca tinha lido a Bíblia direito, eu nunca tinha lido nada, mas lembra da sabedoria que eu pedi para Deus? Sim. Eu ia lendo e os versículos, as passagens iam vindo de forma tão clara assim para mim, e eu falava assim, meu Deus, é isso! E eu lembro que eu já tinha ouvido aquela passagem do vinho, né, que Deus, ele transformou a água em vinho. Aquilo parece que veio tão claro assim para mim, como se eu tenho o melhor pro final da festa. Eu tenho... Se teve o melhor ali, vai ter para minha casa também. Então, mesmo que o meu esposo não fazia aquilo que eu achava que tinha que ser feito, eu falava, é por pouco tempo, porque o Senhor vai trazer a cura para nós. O Senhor quer me mostrar alguma coisa. E eu entendi que Jesus, eu tive a revelação da cruz. E aqui que eu falo, gente, nós precisamos orar e pedir para que o Senhor nos revele a cruz. Porque quando você tem a cruz revelada, você sai de cena e aí é Ele. E por Ele você perdoa, por Ele você ama, por Ele você não abre mão, por Ele você não trai, por Ele você não mente, por Ele você não engana, é por Ele. Se o meu coração está preso no meu trabalho, eu vou ficar 24 horas trabalhando e deixar minha família a desejar, deixar meu filho, meu esposo. Agora, se eu amo o Senhor acima de tudo, o que o Senhor ama? A família. Então eu voltei, e aí o Senhor me quebrando, né? Eu fui quebrada, gente, assim, moída. Pensa numa pessoa que foi moída. Eu falava, gente, não aguento mais limpar essa casa, tá parecendo que parecendo uma empregada doméstica dentro dessa casa. Aquilo me dava um nervoso. Aí, quando eu ia visitar as pessoas da célula, eu chegava lá, a pessoa doente, a casa toda bagunçada, e o Senhor falava comigo, limpa a casa. E eu... Da pessoa? E eu comecei de enfermeira, Nossa. especialista em pediatria, na UTI pediátrica, pensando em ir para mestrado, doutorado, e para casa. O Senhor me colocou em casa, quebrando orgulho. Entende? Vocês conseguem entender? Sim. E aí eu ia. Quando eu limpava aquela casa, o Senhor ia me colocando força para eu ajudar as pessoas, ia limpando, e eu saía de lá, a pessoa ficava curada. Eu lembro que eu cheguei na casa de uma menina da célula e ela estava gravidinha e ela não estava conseguindo sentir o cheiro da geladeira. E tem uma coisa que eu odiava fazer, limpar a geladeira. Até hoje eu não gosto, não. Eu limpo porque tem que limpar. Mas eu odiava. E o Senhor falou comigo, limpa a geladeira dela. E eu, oh Deus, você está me colocando em cada situação. Mas tá bom, amor, eu vou limpar. E lá, limpei toda a geladeira dela. Eu saía, a pessoa ficava bem. Então, assim, foi várias situações o Senhor foi me colocando. A escassez, lembra que eu vivi a escassez lá na infância? Eu tive que depender de Deus totalmente quando eu saí do trabalho. Eu depender de Deus para que viesse serviço para o meu esposo. E quantos testemunhos assim de provisão, gente, da gente estar assim, sem nada em casa. Gente, você já viu falta sal numa casa? Às vezes falta porque a gente esquece de comprar. Sim. E eu morava num lugar onde eu tinha que descer 5 quilômetros a serra para eu ir buscar um sal, porque não tinha nada perto de casa. E a pessoa vir para a célula e trazer 1 quilo de sal e falar, não sei, eu estava lá, tá sobrando em casa, eu trouxe para você o sal que eu precisava. Sabe? Eu falo assim, gente, eu fiquei 3 anos sem comprar roupa para mim, porque não tinha como comprar. E eu olhar um tipo de roupa, eu falava, eu queria tanto aquela roupa, eu queria tanto, Senhor, eu queria uma blusa amarela daquele jeito. E aí, como eu trabalhava a célula, e a gente trabalhava um bairro que era meio carente, as pessoas traziam roupas para doação e a gente repartia para as pessoas do bairro. No meio daquelas roupas, a blusa do jeito que eu queria, até com etiqueta.
com valor no meio das roupas para doar. E sem eu falar com ninguém, é só com Deus. Falando, Senhor, eu queria. Não estou precisando, mas eu queria. E o Senhor começou a me mimar. Sabe assim, conforme eu obedecia, o Senhor começou a trazer um mimo de filha. Então, às vezes eu pensava assim, ai, vontade de comer um pão assim, diferente, uma coisa diferente. A vizinha batia, ai, acabei de fazer um pãozinho quentinho, trouxe para mim. Então, assim, a gente foi vivendo, assim, coisas loucas. O relacionamento real com Cristo. Íntimo. Isso, um relacionamento com Deus. Dele é aquilo. Primeiro, o relacionamento com Deus primeiro é assim: vem a mim. Você que está cansada, sobrecarregada, que eu vou te dar descanso. Vem a mim. Depois ele fala: agora você larga tudo que você tem, né? Deixa pai, deixa mãe, deixa filho, deixa marido. Esse deixar aqui não é um deixar como a gente quer deixar, não, né? A Bíblia me manda eu deixar. Então eu quero deixar, não é esse deixar, não. Então, quando você fala, né? Ele deixar. Porque teve um momento que eu tive que falar assim: ele em primeiro lugar. Se você coloca ele em primeiro lugar, não tem como você deixar a sua família, você deixar sua casa, você não olhar para sua casa de uma forma diferente, porque aí o Senhor começou a trazer as ministrações e aquilo entrava com clareza para mim. Eu falava, gente, eu preciso de algo, eu preciso de amor aqui dentro dessa casa, porque é o amor que destrói o mal. O mal tá imperando aqui, tá precisando de amor. Então eu buscava do Senhor, quando eu ia fazer a comida, eu orava, eu falava, Deus, põe a sua pitada de amor aqui, né? O sazon aqui. O tempero extra. O tempero extra aqui, que é o amor aqui nesse alimento, para que o meu esposo goste, para que ele fique feliz. E eu comecei a fazer de forma diferente a comida, fazer de forma diferente a limpeza da casa. Então eu comecei a organizar a minha casa, a buscar do Senhor, porque eu era desorganizada, eu não sabia organizar as coisas. Então eu comecei a organizar. Mas eu entendi que eu tinha que orar, jejuar e ler a Bíblia, lembra? Então eu punho das 8 às 9 eu oro, das 9 às 10 eu leio a Bíblia e depois eu vou né, cuidar da casa, tal. Só que isso incomodava demais meu marido. E eu ainda estava imatura, né, espiritualmente, ouvindo Deus, lendo a Bíblia. Então, a gente se põe num lugar assim de que eu estou buscando, porque aí quebra tudo, acaba tudo. Acaba tudo. Ali você já perdeu tudo, você tem que voltar do início, né, tem que ir para o início lá. Então, eu lembro que nesse tempo, eu falava, mas meu Deus, quando o Senhor vai trabalhar na vida do meu esposo? Nós já estava chegando para metade de 2013. Eu preciso orar, eu saí do serviço para fazer a obra, então eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a Bíblia. E como que está? Meu marido não deixa, ele começou a brigar, ele trabalhava bem no meu terreno mesmo, no quintal. Então ele chegava, a hora que eu estava lendo a Bíblia, ele chegava batendo porta, batendo janela, tipo assim, incomodava ele. E eu comecei a orar 15 dias, orando e falando, Deus, me dá vitória. Deus, me dá vitória nisso. Deus, ele precisa entender que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que ler a Bíblia, enfim. Eu preciso desse tempo para me fortalecer espiritualmente. Foi para isso que eu saí do serviço, não foi para isso? Mas, né, aí o Senhor falou comigo. Usou de novo o irmão falou assim, olha, Deus está falando que vai te dar vitória naquela situação lá. A situação que eu estava pedindo era aquela. Aí eu, uau, glória a Deus, Deus vai me dar, Deus vai fazer com que ele entenda e eu vou poder orar à vontade dentro de casa, ler a Bíblia a hora que eu quiser. Uau, que bênção, estou esperando, né? Aí de repente Deus fala comigo, eu sinto assim, ei, quando você estudava para ser enfermeira, você estudava na noite que ele estava dormindo para ele não brigar com você e não ficar bravo. Por que você não faz isso para mim? Aí eu entendi, Senhor. O problema sou eu de novo. Aí fui para madrugada. Aí o Senhor, eu coloquei o relógio para despertar. Eu fiquei mais de ano. 4 horas eu acordava. Das 4 às 5 eu lia a Bíblia. Eu orava, tanto faz, né? Às vezes intercalava. Das 5 às 6 eu orava ou eu lia. Das 6 às 7 eu ia fazer caminhada. Às 7 horas eu já estava em casa para preparar o cafezinho da manhã. Para 8 horas eu acordar ele, tá tudo prontinho para ele, para servir
o meu esposo, e os meninos do trabalho, né, dele. E aí ele começou a ver que, às vezes ele vinha, falava aquelas coisas que ele estava acostumado a falar, agia daquela forma, mas eu, por mais nervosa que eu ficava, eu ia pro quarto. Eu colocava na cruz, eu falei, Deus, eu tô com vontade de matar ele. Eu tô com vontade de fazer isso, tô com vontade de fazer aquilo. Mas ele é meu esposo, o Senhor me deu ele. E eu decido amá-lo incondicionalmente e perdoar imediatamente. Me ajuda, tira essa dor daqui, porque não dá. Aí eu colocava na cruz do Calvário e saía pronta para amar, pronta para servir, pronta para, sabe? E ali foi confundindo as trevas e foi confundindo ele também. E eu lembro que ele quando teve depois de mais de ano que eu estava levantando de madrugada, ele um dia levantou e viu eu no quarto do meu filho, sentada no chão, chorando, orando, né, de madrugada. E eu não sei o que ele pensou, que até hoje ele não falou comigo, mas aquilo constrangeu ele. Eu acredito que constrangeu ele. E cada vez que eu ia tendo essa intimidade com Deus, eu ia chegando mais próximo de Deus, o Senhor ia trazendo à luz pecado do meu coração. E até mesmo o que eu trazia lá da infância, as dores que eu trazia. Ia curando. Ia curando. Então, conforme ele ia me curando, não tem como você ser curada e você ficar só para você. Vai ir para o outro. Então, o Senhor foi curando, foi transbordando, curando a minha casa e curando as pessoas que chegavam lá em casa. Muitas vezes, chegava um homem para pedir conselho para o meu marido sobre aquilo que ele vivia, aquilo que ele fazia de errado. E que não adiantava eu falar. Eu não estava mais falando, eu estava deixando o Senhor. Aí ele tinha que aconselhar aquela pessoa dentro do que a Bíblia dizia. Ali o Senhor mexia com ele. Hoje até fala, né? Quantas vezes chegava a pessoa falando lá, ai, porque eu não aguento, eu grito com a minha mulher, eu quero... Aí ele, aqui... Estou me identificando também. Tinha momentos da gente iniciar a célula e eu falava assim, eu quero ver agora o que ele vai fazer. A gente vai iniciar a célula e a gente não se consertou e o Senhor fazia um mover assim, a gente pedir perdão um para o outro no momento da célula. O Senhor foi nos curando no processo, curando pessoas também, porque nós fomos vendo que nós somos humanos. Sim. Todos nós temos as nossas dores e dependendo do que a gente traz lá da infância, isso a gente traz para o nosso casamento. Aí foi onde eu falei, gente, eu preciso entender um pouquinho mais. Em 2016, eu comecei a entender que as mulheres precisavam dessa maturidade espiritual e emocional. Porque muitas delas, às vezes, o casamento era destruído porque faltava essa maturidade na mulher. De ser resiliente, de entender que quando elas entram no mundo espiritual, se for coisa do demônio, vai ter que ir embora. Quando a gente levanta mesmo, e eu sou assim, eu levanto e eu falo, o demônio tem que ficar com raiva porque eu levantei. Né? Então, se tem alguma coisa acontecendo, ele não vai ficar. Se é demônio, tem que sair. Se é carne, tem que submeter. Então, eu pergunto para Deus, isso daqui é o eu? É o eu? Eu me submeto. Mas é para a glória do Senhor, então eu vou permanecer, né, em oração e se é demônio vai ter que sair. Se é eu, tem que se submeter. Então essa é a clareza que eu tive. E aí eu fui trabalhar com as mulheres. Comecei em 2016 a trabalhar em grupo de mulheres, a célula em casal e grupo de mulheres. E fui levando as mulheres a esse autoconhecimento, ao autodesenvolvimento, trabalhando que as emoções. Porque ninguém pra gente, quando criança, e ensina a gente a lidar com as nossas emoções. É verdade. Alguém ensina você a lidar com a raiva? Alguém ensina você a lidar com medo? A lidar com a angústia? Não ensina. Muitas vezes, o que a gente vê? Um pai que chega e quebra tudo dentro de casa. O meu marido viveu, né, algumas situações assim. E eu já vim do outro lado, que a minha mãe era muito forte. Então, você imagina, eu aprendi aquilo. E meu marido aprendeu a ser machista. Então, nós dois, era ferro com ferro ali, se afiando, mas só que era muito conflito. Então, eu precisei deixar minha mente ser mudada e renovada para viver o que Deus disse que eu poderia viver dentro da minha casa, como família. E como pessoa. Entender quem eu era. Até então, eu só achava que eu sabia cantar.
Aí, na célula, eu fui desenvolvendo o quê? Conhecimento de Deus. Eu comecei a orar, comecei a ler a Bíblia e comecei a ministrar para as mulheres. E eu fui desenvolvendo e falando, gente, é isso aqui que é para eu fazer, porque, né, curar alma e espírito. Sim. E aí, em 2019, eu precisei, né, o Senhor fez uma reviravolta, é outro processo. Aí eu fui para Cabreúva, saí de São Paulo, fui para Cabreúva. Lá em Cabreúva, eu me vi sozinha de novo. Porque você não conhece ninguém, não conhece igreja, não sabe para onde vai. Você visita uma igreja aqui, visita outra, você às vezes é um pouco incompreendida pela sua forma de ser, porque eu tenho um jeito de ser, né, que dependendo da igreja, lá eles são meio tradicionais, assim. A Igreja Assembleia de Deus é bem tradicional. Então, eles não aceitam um corte de cabelo, não aceitam, né, o meu perfil, assim, eles não aceitam. Então, quando eu chegava, eu já tive momentos de eu chegar na igreja e a pessoa vir me chamar para aceitar Jesus. Enfim, várias coisas aconteceram. E aí, eu falei, gente, não tem isso. Se eu ficar aqui, eu vou dar problema para essas pessoas, né? Então, aí eu fui procurar, a gente conseguiu depois de um ano, a gente conseguiu a Lagoinha, então a gente estava lá na Lagoinha de Itu, e a gente está servindo a Deus lá, só que dentro disso, veio as feridas de novo, e eu sozinha, sentindo sozinha. Aí eu fiz a psicanálise para entender o que estava acontecendo comigo. Aí eu fui entender mais o processo da mente humana. Então, por que que muitas vezes nós estamos lá dentro da igreja e não desfrutamos e não vivemos aquilo que Deus diz que nós podemos viver? A maioria das vezes, porque se eu não sei o que está acontecendo comigo, se eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu vou agir pelo impulso, pelas emoções. Mas se eu entendo o que está acontecendo comigo, eu vou gerir as minhas emoções. O que é gerir? Eu tô com muita raiva. Tô com vontade de socar, mas o que eu vou fazer? Não vou socar. Né? Eu vou o quê? Vou inspirar e expirar 2, 3 vezes, oxigenar o meu cérebro. E perguntar para mim o porquê que eu estou com tanta raiva daquele jeito. Né? Por que aquilo que aquela pessoa faz me incomoda tanto? E muitas vezes nós ficamos dentro da igreja em confusão. Igual lá, quando Paulo fala, né? Uns dizem que eu sou de Paulo, outros eu sou de João, né? Mas você tem que ser de Cristo. E eu via isso lá na infância, a gente sentar em mesas e falar mal de um, falar mal de outro, sabe? Então, tudo isso eu fui trabalhando e entendendo que isso era pecado, isso não era normal. Então eu fui sendo lapidada pelo Senhor. Eu lembro de um momento que o Senhor falou muito claro comigo em relação à lascívia. Né? Porque o que é a lascívia? Você se pôr num lugar, fazer com que o outro deseje algo que você não vai poder suprir aquele desejo da pessoa ou né, aquele momento. Através de roupas, através né, da forma de ser. E eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, na oração, e o Senhor falou o porquê que eu agia daquela forma. Porque eu tinha necessidade de aprovação. Então eu fui vendo tudo e entendendo a psicanálise agora, o que a gente vive lá na infância e até mesmo é o que a gente traz. Hoje, quando eu vejo uma situação dessa, eu sei que a pessoa ela não sabe quem ela é. E se ela souber quem ela não vai agir dessa forma. Né? E vamos supor, se você tem uma ferida, a ferida emocional da rejeição, você rejeita para não ser rejeitado. Isso é inconsciente. Você chega num lugar, vamos supor, nós estamos aqui em 4. Se chega uma pessoa, olha para nós aqui, se ela tem a ferida da rejeição muito, muito forte, se ela olhar para você e ver algo em você que pode ser que esbarre ali naquela dor dela, ela já bloqueia, ela já fala assim, não fica a cara dele. Às vezes tem pessoas que falam, não, o anjo não bateu, meu santo não bateu, não é isso que às vezes as pessoas falam? E às vezes é a rejeição que a pessoa traz. E a rejeição, ela já é lá desde o útero, né? E depois vem a rejeição do abandono, da mesma forma. Às vezes, conforme se você percebeu, é percepção desse bebê. Aí é onde Freud fala, né,
da percepção do bebê em relação à mamãe quando ele tá mamando. A mamãe tá dando peito para aquela criança. Aquela criança, ela tá com a fraldinha machucando a perna. E ela tá chorando pela fraldinha que tá machucando a perna. E a mamãe tá dando peito para ver se ela fica quietinha, se acalma. Chega um momento que ela se acalma, mas na verdade ela não foi suprida aquela necessidade dela. Ali pode entrar a ferida do abandono. Ou se de repente ela fica muito tempo chorando. Enfim, muitas coisas podem acontecer que pode levar à ferida do abandono, da rejeição, da humilhação. E tudo isso gera muitas consequências na nossa vida como adulto. Eu trazia comigo a ferida da rejeição. Imagina, meu pai com problema com a minha mãe. Eu já trazia a rejeição, trazia a humilhação, trazia, querendo ou não, abandono, porque meu pai estava, quase que indo embora. E fora isso, o bullying, fora isso, a escassez da infância. Imagina quantas coisas eu não trouxe comigo. E tudo isso eu trazia para cima do meu esposo, para as pessoas. E quando eu fui entendendo isso, eu fui sendo curada. E aí você consegue, a olhar para você, para suas emoções, entender o que está acontecendo. Eu falo que o autoconhecimento, ele é tudo, né? Você parar, você se analisar e falar o porquê que eu estou sentindo isso, o que eu estou sentindo frente ao que a pessoa está falando, o que a pessoa está fazendo. Então, quando você entende isso, a verdade liberta, você está pronto para viver uma vida, a vida plena que Deus diz que você pode viver, não sobreviver, mas viver de forma plena. Existe uma diferença bem grande em sobreviver e viver, né? Isso. Porque eu falo para você que eu sobrevivi por muito tempo. Eu não vivi. Hoje eu tenho vivido uma vida em Deus, uma vida plena, uma vida bonita, né? É gostoso. Eu falo que o Senhor nos chamou para viver uma vida bonita. Sim. E por que nós não vivemos? Poxa, mas nós temos eles, nós temos nosso pai, por que não? Aí é onde entra a parte da terapia que eu faço, trabalhando com as mulheres, levando elas a entender que elas precisam se autoconhecer, a ressignificar, dar um novo significado. Só nós conseguimos dar um novo significado. Sim, ninguém pode fazer para nossa história, ninguém. Mas para isso você precisa entender que tem algo errado. E às vezes tem pessoas que ela fica ali, eu sou assim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, fica ali presa, eu nasci assim, né? Gabriela. E é um problema às vezes quando você assume essa responsabilidade e não aceita a mudança. Tipo, eu sou assim, não vou mudar, nem tenta, não, eu sou assim, não vou mudar. É um problema, porque daí vai viver sobrevivendo, né? Isso, porque assim, o nosso cérebro, ele tem uma neuroplasticidade onde você consegue caminhar de um lado para o outro, você consegue mudar os caminhos neurais disfuncionais. Porque imagina, qual é não sei se eu posso falar sobre a raiz do comportamento? Pode. Qual como é a raiz do nosso comportamento? Nós aprendemos desde o útero. Então, vamos supor, se eu ouvir, mas você é mole, mas você não tem jeito, mas você é menina, nossa, você é chata. Você ouve todo o tempo, às vezes é a mãe falando, às vezes é o irmão mais velho, né? Às vezes é um amigo, nossa, mas você é chata, hein? E você vai vindo com aquilo, você é chata, você é chata, você é chata. Você vai agir daquela forma, porque assim, como eu penso, eu sinto, eu ajo. Então, se eu penso que eu sou chata, eu vou agir como uma pessoa chata. O que é uma pessoa chata? Uma pessoa inconveniente. E não é que a pessoa queira aquilo, é porque ela ouviu tanto e ela assumiu aquela identidade. Ela não assumiu uma identidade de filha. Ela não assumiu uma identidade de que ela tem a mente de Cristo, que ela pode ser como Cristo. Eu fico pensando como Cristo. Ele chegava num lugar aqui, e quando ele chegava no lugar, o que ele trazia? Muita paz, muita alegria. Ele mudava o ambiente. Eu falo, por que nós não fazemos isso? Se nós carregamos o Espírito dele em nós. Se o Espírito dele toca o nosso, então eu sou filha. A partir do momento que ele tocou o meu Espírito, eu passo a ser filha. E por que esse toque não muda a minha forma de ser? Não muda os meus comportamentos? Porque precisa ir para a raiz.
A raiz é o que? Eu entender como foi a minha infância. Como que era o meu pai? Como foi a minha concepção? Se eu entendo isso, eu tenho o poder de mudar. De olhar e falar, não, é minha história, eu vou dar um novo significado. Talvez a minha mãe não me criou, me doou para outra família, talvez porque ela não quis mesmo. Ou não, ou às vezes é porque ela não tinha condições e ela viu que eu iria ser criada melhor naquela família. Talvez foi por amor que ela fez aquilo. E eu tô achando que ela não gostava de mim. E tenho a percepção de que fui abandonada e rejeitada. E, na verdade, às vezes não foi. Foi por um cuidado que essa mãe fez isso. E quando eu imagino isso e trago um novo significado a partir daquele momento, eu sei que mesmo que minha mãe tivesse feito isso, mas eu tenho um pai que cuida de mim. Né? E eu tenho Jesus comigo, o meu irmão, que está comigo. Não é isso? E esse a gente só descobre, assim, entre aspas, quando a gente tem esse autoconhecimento. Autoconhecimento. Porque, olha, essa semana eu cuidei de uma moça e que ela teve muito problema na igreja, teve uns problemas na igreja. E ela sofreu muito. Quando a gente foi analisar o que estava acontecendo, o que ela sentiu? Rejeitada. Ela sentiu trocada. E aquilo era como uma facada cada vez que a pessoa ia conversar com outra ou estava do lado da outra. E se ela tivesse entendendo o que ela está entendendo agora, porque a gente está trabalhando, né? O que era para ela fazer naquele momento? Se ela é bem resolvida, se ela entende quem ela é, né? Se a pessoa não quer andar comigo, é ele que vai perder. Você entende? Sim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto eu vou ser bênção na vida de uma pessoa. E o quanto aquela pessoa vai ser bênção na minha vida, porque é dar e receber. Né? Mas se essa pessoa não quer caminhar comigo, quem é que vai perder? É ela. Sim. Porque eu sei quem eu sou. Então aquilo não vai me atingir. Poxa, me deixou, me trocou. Agora, se eu tenho a ferida da traição, da troca, e essa ferida tanto pode, ela com uns 3, 4 aninhos, que ela pode entrar, né? Ou se o pai sai, larga a mãe, né? E vai com outra família, ou se vem um irmãozinho ali, ela é pequenininha, vem um irmãozinho, ela pode ter essa ferida da traição, como se ela fosse traída por aquele irmão, né, por aquele pai, sim. Enfim. E ali a pessoa, ou ela desenvolve um comportamento de trair, trai amigo, trai pessoa, trai chefe, trai família, trai esposa ou trai esposo. Por quê? Porque ela é assim, agora ninguém mais vai me trair. Então eu traio para não ser traído. Entende? Ataca como um modo de defesa. Isso. Então quando você entende isso, você vai falar, eu preciso disso, eu não preciso mais. Eu vou viver o quê? Que a Bíblia diz que eu posso viver. Então, quando eu sentir vontade de trair, o que eu vou falar? Não, eu não preciso disso. Por quê? Porque eu tenho Jesus comigo e o meu coração é de Jesus. E para que eu vou fazer isso? Eu vou machucar. Eu não estou amando. Por que o mundo está perdido desse jeito? O amor está se esfriando. Não é isso? Sim. Porque falta o quê? Autoconhecimento, falta olhar para dentro, encontrar a sua história, olhar e falar. Muitas vezes, aqui não é para jogar peso, mas olhar mesmo para o papai e para a mamãe, porque foi a sua percepção. A gente, por amor, a mamãe espelha a criança, né? Faz a criança sair com 9 meses. A criança sofre também. Muita coisa acontece no momento do bebê nascer. Por quê? Porque a mãe ama aquela criança, que se ela ficar ali, ela vai morrer. Ela não vai ter ela. Então, por amor ela faz com que essa criança nasça.
Da mesma forma, às vezes muitas coisas aconteceram por amor, mas é o amor que essa mamãe entendeu, é o amor que esse papai entendeu. Tudo que ele pôde dar foi aquilo. Se ele pôde dar, se ele espancou para que a criança fizesse a coisa certa, talvez foi aquilo que ele aprendeu. Então, quando hoje eu entendo isso, eu vou o quê? Perdoar esse pai e vou falar, está tudo bem. E pegar minha criança e acolher ela. Sim. E falar, ei, você sobreviveu. Por quê? Porque você tem um propósito. Você não veio porque até mesmo papai e mamãe quis. Mas você veio porque você foi escolhida, separada e designada para um propósito. Está lá em Jeremias 1. Sim. Então, quando você entende isso, você começa a trazer o que a palavra diz. E acaba também não entrando naquela fala que às vezes a gente pode ouvir bastante. Ah, você veio por uma Por gravidez acaso. indesejada, Isso, ou veio por acaso. Né? Então, isso acaba causando muito problema emocional. problema emocional no futuro. Né? Mas Isso. se agir dessa forma, como a senhora está dizendo, que você talvez não foi planejado, mas é porque você é fruto do amor. Isso. Né? E outra, porque o amor cura. Sim. Né? Se você vai com esse amor e acolhe a sua criança, tem um amor dentro de nós tão grande. Sim. Que é só nós que conseguimos nos acolher. Mais ninguém. E o pai. Sim. E eu entendo que o Senhor, ele cura instantaneamente, muitas vezes. Mas muitas vezes a gente tem que ir para fazer uma terapia. Com buscar. certeza. Entende? E quem precisar, qual que é o contato da senhora? Como faz para entrar em contato? Poxa vida, eu preciso de uma terapia. Eu sinto que eu tenho esses traumas, eu queria vencer, tal. Como que funciona daí? Tem o WhatsApp, quer marcar o WhatsApp? Daí a gente coloca na descrição do vídeo. Ah, então tá. Tem o WhatsApp e tem o... Agora eu tô indo pro Instagram, né? Tá migrando pro Instagram. Tô indo pro Insta, né? E tem também, eu faço palestras para as mulheres, faço palestras nas igrejas, para casais. Legal. Eu terminei uma pós em sexologia, então estou trabalhando essa parte da emoção e a parte sexual, né, da família. Olha que da hora. Porque o sexo é muito diferente da sexologia. A nossa vida, a sexologia, a gente anda com ela, é a nossa pulsão de vida. Né? E muitas vezes a gente, não entendendo isso, principalmente nós cristãos, colocamos uma barreira e nós não desfrutamos disso também como casal, como família. E não sabemos lidar, não sabemos orientar nossos filhos, então eu trabalho com essa orientação para os adolescentes, para os pais, como falar com seus adolescentes. Que da hora mesmo. Até eu achei interessante. No início, quando nós estávamos conversando aqui, fora da gravação, até essa questão do sexo, por exemplo, do casal lá, o marido e a esposa, cônjuge ali, e eles estarem fazendo o ato sexual, a ação sexual, sem ter aquele objetivo, ou aquela, como pode ser, algo ali planejado. Sem querer, né? Aquela coisa, porque acontece muito com a mulher. Né? E às vezes o homem também. Você ir ter uma relação sem estar com desejo, sem tipo assim, ai que saco, né? Vou lá, né? Ai, tem né? Quem nunca, ai, vou orar para conseguir. Mas quando você entende a importância do sexo na vida do ser humano, na vida da mulher, na vida do homem, você já começa a trabalhar a sua mente entendendo. Nós fomos ensinados que o sexo era o ato, é genitália, mas o sexo não é genitália. O sexo é um todo, é o toque, é o cheiro, é o falar, né? Então, quando a gente entende isso, você sai daquele padrão que a gente aprendeu e vai para o outro lado, entender que o sexo foi criado pelo nosso pai, para a gente desfrutar disso, né? E tem um dos principais que é a poder... a criação, né, ter aí o bebezinho. Só que quando você vai para um sexo que você não quer, muitas vezes ali já vem essa sensação de rejeição para a criança. E pode estar gerando a gravidez. Isso passa para a criança. Passa para a criança.
A neurociência fala que de 2 a 3 meses antes do pai ter a relação sexual e ter a concepção do bebê, se esse pai estiver passando por muito estresse, seja ele de qual ordem for, no relacionamento, ou de repente no profissional, financeiro, enfim, ou uma doença, esse esperma já pode vir com algo negativo nele já. Nossa. Na célula dele já pode vir com algumas alterações. Da mesma forma, o óvulo. Então, a importância, e eu estou terminando uma pós agora, que é sobre a pré e perinatal. O que trabalhar com a família, vamos supor, jovens casais que querem engravidar, poder estar trabalhando eles de 2 a 3 meses antes, para que eles possam preparar esse lugar para essa criança chegar. Olha que loucura. Tudo influencia. Tudo influencia. Muito bom. Agora você imagina essa mãe que não estava esperando esse bebê, esse pai que muito menos, e de repente vem esse bebê inesperado. Só que a mãe tá lá, um problema seríssimo com o pai, no relacionamento do pai, né? Tudo isso essa mãe tá sentindo, essa criança sente. Quando a mãe fica nervosa, há todo um processo bioquímico no corpo da mãe. Essa criança vai sentir lá. Nossa, Deus amado. Ela sente tudo. Inclusive, tem uma coisa que é até um mito, né? Ai, quando eu tô grávida, não é bom ter relação sexual. Pelo contrário. Quando é algo que o pai e a mãe quer, essa criança se sente bem lá. Porque tá trazendo bem-estar para essa mãe. E bem-estar para o pai também. Então, quando a gente entende que o sexo é muito além do que o penetrar, do querer ir lá e tipo, como que eu posso dizer? Colocar algo dentro de alguém? Sim. Vai muito além. Então, quando nós temos essa compreensão, muda a vida do casal, muda a vida da criança. Faz sentido pra vocês? Quando eu vejo você falando essas coisas, eu imagino como se fosse por trás das câmeras. Porque, como eu falo por trás das câmeras? É como se a nossa vida fosse o que todo mundo vê. Só que o por trás das câmeras aconteceu uma coisa antes de eu nascer, enquanto eu tava nascendo, na minha infância, e tudo isso que aconteceu influencia em quem eu sou hoje. Influencia em quem você é. Coisas que a gente nem imagina. Por isso que a gente tem que ir lá na raiz do comportamento. Quando eu vou atender um cliente, se ele chega com, tô tendo muita crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu não vou trabalhar aqui. Na superfície, eu vou lá. Quando foi que essa criança sentiu esse medo? Porque a base da ansiedade é o medo. O medo de se expor, medo de não conseguir, medo de ter medo. Né? Medo de ter medo de entrar dentro do carro. Por que eu tenho medo de dirigir? Por que eu tenho medo de entrar dentro do elevador? Às vezes está lá num cordão umbilical que de repente pegou o pescocinho da criança lá dentro do útero. Eu tenho medo de avião, mas eu passo a ter mal, mas assim, é uma coisa que a gente vai se controlando. Isso. Mas o medo, falar de alguma viagem, falou de avião, eu já começo a sofrer antes. Então precisa... Vamos trabalhar. É isso, já marcar uma consulta. Eu creio que hoje já foi algo assim que nos trouxe um direcionamento muito importante, né? de que a gente também vivemos sim algo no espírito, mas precisamos tratar o nosso emocional e principalmente o corpo também. Isso. Não, tem uma coisa, se a gente não prestar atenção, a gente vê pessoas dando remédio para diabo. Tem coisas que é espiritual, tem que expulsar. Mas tem coisas que é fisiológico. Tem pessoas dando diabo para remédio. Entende? Então, quando a gente tem essa clareza,
Gente, é libertador. A verdade liberta. A verdade de quem é Deus, a verdade de quem eu sou, a verdade do que eu posso nele, a verdade de que eu tenho a mente dele. Gente, eu tenho a mente dele. Você tem a mente dele. Você consegue entender? E nós temos a mente dele? Tá lá acho que é 1 Coríntios ou 2 Coríntios 2:16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sim. Nós podemos discernir as coisas no natural e no espiritual. 2:15-16. E muitas vezes nós ficamos o quê? Só no natural. No natural, nós vamos brigar, nós vamos querer ter razão, nós vamos viver uma vida de sofrimento. Mas no espiritual, não, nós vamos ter discernimento. Não, isso aqui é demônio, vamos expulsar. Vamos expulsar. Não, isso daqui precisa ir no médico. Precisa de um tratamento. O que está acontecendo? Porque a psicossomática, ela fala o quê? Cada doença física, ela quer nos dizer alguma coisa. Ela é benéfica. Sim. Vamos supor, se eu fico aqui muito tempo sentada, você adormeceu a perna, né? Por quê? Adormeceu a perna para te falar o quê? Ó, a circulação tá ruim aí. Então você vai se mexer. Sim. Agora, se você não se mexe aí, daqui a pouquinho vira uma lesão. Entende? Sim. Então, cada doença, cada sintoma, ela quer nos mostrar algo. E dentro da terapia, a gente vai trabalhando aí. Fala, tem coisas que eu não preciso repetir que os meus pais viveram. Entende? Sim. Aí você fala, não, mas eu tenho Jesus, em Jesus eu quebrei tudo. Tem certeza? Porque vamos supor, não é o meu caso, nesse caso não é o meu caso. Vamos supor um pai violento. Se eu venho pro casamento, trazendo essa violência comigo, o que a palavra diz? Eu visitarei, né, a geração. Eu visitarei o pecado. Ele visita, ele viu que esse filho não está repetindo esse abuso, essa forma que esse pai agia, ele vai ter consequências? Não vai ter consequências. Mas se esse filho, às vezes inconsciente, ele fala, foi um trauma para ele conviver com esse pai abusivo. E ele fala, eu nunca mais quero isso para minha vida, meu filho não vou fazer, mas daqui a pouquinho, quando ele vê, ele está fazendo a mesma coisa com o filho. Ele está repetindo algo que foi dor para ele. Na verdade, ele quer fazer isso com o pai. Ele não pode. Ele faz com o filho, faz com a esposa, ou vice-versa, né? Então, ele precisa o quê? Consciência. Porque lá atrás... Quer saber quanto mais doído foi, quanto mais trauma você tiver na infância, muito provável você não vai lembrar muito da sua infância. Você vai falar, não, minha infância foi maravilhosa. Eu não lembro muitas coisas, mas foi porque nossa mente tenta esconder. Só que fica reverberando nos nossos comportamentos. No medo, na raiva, na angústia, às vezes na inveja, nos ciúmes. Em todos os comportamentos. Em todos os comportamentos. Isso é pecado? É pecado. Mas só que é diabo? Não é diabo. Mas o diabo, nosso diabo não é diabo. Às vezes eu vou ter que me conhecer e saber qual é o meu, o que Deus tem para minha vida, o que eu faço de melhor. Às vezes eu tô querendo ir lá cantar. Eu já vi muito isso na parte do louvor, como eu trabalhava fazendo teste de voz, né? Gente, a pessoa ela toda desafinada. E ela quer cantar. Mas às vezes o Senhor chamou ela para ministrar a palavra. E ela quer cantar. Por quê? Porque ela acha bonito. Ela vê que lá em cima do púlpito com o microfone, meu sonho é cantar. Mas você tem esse dom e esse talento? Então você não se conhece, você vai lá, vai passar vergonha, vai sentir rejeitada. Mas não era, talvez era só um pouquinho de humildade para ouvir alguém falar, olha, talvez você vai ter que ver rever aí sobre o seu dom. E aí a pessoa sai brava, xingando, falando mal da igreja, falando mal. Isso é o quê? Carne, falta de conhecimento.
acaba nunca cantando. Isso, e eu entendo que Deus também pode fazer milagre, né? Se Deus pode fazer, eu já vi Deus fazer milagres sobre isso. A pessoa ir, estudar e ela conseguir cantar. Mas às vezes a pessoa não quer nem isso. Ela quer o quê? Ela quer o que o outro faz, porque não sabe qual é o propósito dela. Se eu sei qual é o meu propósito, você pode chegar aqui e ser o melhor dos melhores. Eu vou sorrir com você, eu vou te aplaudir. Agora, quando eu não sei, eu vou ficar com raiva, vou falar, eu faço muito melhor que ele. O que ele está fazendo ali? Ai, como eu queria estar no lugar do Mateus? Como eu queria estar no lugar do Mateus? Ai, que ótimo. Entende? Ai, o Mateus nem fala direito, nem. Começa, sabe? E tudo isso é o quê? Um monte de coisa. Isso, criar um monte de coisa. Daqui a pouquinho, quando chegar perto do Mateus, ele não consegue nem olhar no rosto do Mateus, porque tem o quê? Já falou tão mal do Mateus que não consegue. Relacionamentos vão sendo quebrados, rompidos. E ali sim, aí isso entra o diabo no meio. Né? Mas a princípio foi carne. Sim. Foi tudo falta de conhecimento. Foi falta de parar e falar, o que eu estou sentindo? Eu sempre falo para as meninas que andam comigo, eu falo, meninas, a gente tem que orar e pedir para o Espírito Santo trazer à luz o pecado do nosso coração. Sim. Porque a inveja é pecado. Mas qual é a raiz? Por que eu sinto inveja? Sim. A mentira é pecado, e a mentira tem um pai. Mas por que eu minto? Às vezes lá com 7 aninhos, meu pai foi embora de casa. E eu chego na escola, eu fico com vergonha de falar que eu não tenho pai. Aí eu falo, meu pai tá viajando, meu pai tá não sei aonde, meu pai... Às vezes eu moro numa casa, tô lá no meio do lixão. E aí eu chego lá numa pessoa, lá no meio, eu tenho vergonha de falar que eu vivo no lixão. Eu vou falar, nossa, minha casa é maravilhosa, meu quarto é assim. Quando você vai ver, não tem nada disso. Ilusório. E se essa menina não conseguiu, esse rapaz não conseguiu entender isso, ele é um adulto mentiroso, um adulto que vai carregando. Vai carregando. E ele só consegue com o autoconhecimento. Por que eu faço isso? O porquê que eu falo que eu tenho se eu não tenho? Por que eu não posso ser eu? Tem o real, né? E o imaginário. Sim. Então, o autoconhecimento leva a isso. Top. Então, o que muito, muito interessante, e quem precisar, procura a Selma. Procura, você faz terapia online também, ou não? Faço online, faço faz presencial. Online. Top, perfeito. Eu faço mais online mesmo, porque são pessoas de vários lugares. E eu vou até as igrejas para fazer, vamos supor, querem fazer um workshop, falar sobre inteligência emocional, querem fazer um workshop, falar sobre a sexualidade para a mulher ou para o casal, ou, trazendo essa parte aí da inteligência emocional. Sim. Eu gosto de linkar, né, a palavra com essa parte. Perfeito. Também faço esses eventos. Que da hora. E, de verdade, eu creio que nós vamos ter uma parte 2, um vídeo dedicado a alguns assuntos, por exemplo, a terapia, a sexologia, igual você falou, dá pra fazer uns assuntos 100% dedicados. Sim, podemos. A gente vai ter uma parte 2 aí. Sim. Vamos sim. A gente tem um presente pra você. O senhor pega ali, por favor. Um presente, uma lembrancinha do Burning Podcast. Obrigada. Essa daqui, a Rose do Sky Connection, que faz, toda caprichosa. Que lindo. Aí a gente entrega pra todos os convidados. Obrigada. Olha. Um bombonzinho. Um chaveirinho do Burning Podcast. Muito obrigada, viu? Deus de verdade, foi uma bênção. Uma bênção de verdade. De verdade, você não tem noção quanto que eu vou criar uma parte 2. Uau. Porque com assuntos bem destrinchados. Tem vários assuntos aí que a gente pode ir profundo. Vai ser da hora. E de verdade, muito obrigado por ter vindo. De nada. Foi uma bênção demais. Foi um prazer. E eu creio que as pessoas, elas vão te chamar porque é muito interessante. Pra entender o que você vive hoje é porque você viveu alguma coisa lá atrás. Isso! E é isso que eu trabalho com as mulheres, principalmente as mulheres cristãs. Você que está aí, família, que de repente eu trabalho muito. Às vezes eu trabalho com a mulher e depois vem o marido. Né? Então, homens com problemas, às vezes ejaculatório, problemas de pornografia. Então eu trabalho bastante levar eles à liberdade
E quando você vai ver, tem tudo a ver lá com a infância. Sim. Então, se você precisar de algo em família ou só você mulher, pode me chamar que estou aqui à disposição. E até mesmo para ir às igrejas, fazer palestras, enfim. Tá bom? Da hora. Obrigado, de verdade. Deus abençoe. Foi uma bênção. Obrigado, pai, Amém. por estar... Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite aí, viu? Eu agradeço a Selma, né, por ter aceito o convite, e eu creio que será um momento em que as pessoas também vão se autodescobrirem naquilo que elas estão necessitando. Elas vão olhar e falar, eu agradeço. tem alguma coisa aí. E hoje eu faço mentoria com elas, com as mulheres, porque eu aprendi praticamente sozinha ali, né? Então hoje eu ajudo elas a se autodescobrirem e quando elas trazem as demandas delas, eu consigo... Já passei por praticamente todas, né? Eu acabo ajudando elas aí a se autoconhecer e a mudar aí sua forma de ser e muitas vezes viver a vida plena que Deus diz que elas podem viver no relacionamento, com seu esposo, com seus filhos. Enfim, muitas vezes a gente olha para um filho, eu já tive momentos de olhar para o meu filho assim e ver algumas coisas nele que às vezes era coisa que me incomodava em relação ao meu esposo. E aí, se eu não tenho a inteligência emocional para isso, né? Não tenho o fruto do espírito, eu vou agir como, né? Na defensiva. Então, dentro disso, eu inspiro e expiro e olho e falo, vamos parar, vamos ver, né? Vou deixa eu entender o que está acontecendo aqui, porque o problema não é lá, o problema é aqui. Sim. Então, a gente tem que duvidar da gente. E a gente aprender a viver, né? Não sobreviver. Isso, para poder viver a vida que Jesus disse que nós podemos viver. Amém. A boa, perfeita e agradável vontade dele. Que da hora. Obrigado. Nós somos filhos amados do Pai. Nós temos a mente deles, nós somos imagem e semelhança dele. É para alguém olhar para nós e ver Cristo em nós. E para ver Cristo em nós, nós precisamos viver isso no nosso dia a dia. E é isso que eu ensino às pessoas. Que maravilhoso. Que da hora. Obrigado a todos que assistiram até o final. Se inscrevam no canal, curta, compartilhe. Você que quer ajudar com algum valor, o Burn, o Pix tá aqui embaixo, vai ser uma bênção para ajudar a manter esse trabalho maravilhoso. E mais uma vez, obrigado, pai, obrigado, Léo, obrigado, Selma, de verdade. Prazer. É nóis. Deus abençoe. Tchau, tchau, tchau.